bom, nono ano? E aí, meninos? Todo mundo feliz? Eu espero que todo mundo esteja contente. Você sabe que eu estou falando. Você mesmo. Oh, não, vira o olho. Você. Isso. Você. Eu estou bonito? Pessoal, é muito bom estar com vocês novamente, tá? E hoje nós iremos continuar aqui no nosso livro do poliedro. Vocês sabem que eu estou colocando mais videozinho para vocês, porque nós temos falado de História da Arte e o livro do poliedro, né? Então, meninos, vamos finalizar aqui o capítulo 2 hoje, tá? Vamos finalizar o capítulo 2 e continuaremos com a civilização Egeia. Tudo bem? Então, meninos felizes? Vamos lá. Ah, gente, eu não mostrei para vocês, né? O pessoal, eu não sei se foi nessa sala que me perguntaram se eu gostava de aviação. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Ó, eu adoro aviação. Esse aqui é o meu controle, tá? Meu controle de aviação. Só que é simulador mesmo, é tipo assim, joguinho, essa coisa toda, não. É simulador mesmo. E, lembra quando eu falei pra vocês, adoro instrumento? O pessoal me perguntou muito qual que é o meu instrumento preferido. Este é o meu primeiro instrumento preferido. É o sax, tá? Desculpa, não tem como você mostrar todo, porque a telinha é pequenininha, né? Eu mostraria pra vocês isso aqui tudinho. Esse é o meu sax, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Rapidinho, Ju. Não vou, você não sabe. Nossa, calma aí. Tá horrível. Tá desafinado, tenho que afinar e minha boquinha está errada, tá? Então, gente, vamos começar então falando? Olha só, hoje, coloquem aí na página 33, Teatro Oficina, tá? Coloquei página 33, oficina. Novamente, eu peço para vocês, se você não leu, leia, tá? Dá uma pausa rapidinho, tá? Leia e você volte aqui. Todo mundo só tem a ganhar, tudo bem? Gente, então o que aconteceu? O que foi a Teatro de Oficina? O Teatro de Oficina foi uma tentativa, digamos que foi um grupo de estudantes que, influenciado pelo teatro russo, tá? Buscou fazer algo parecido com o que eles estavam fazendo na época aqui no Brasil. Eram estudantes, se não me engano, na USP, deixa eu ver. Não diz qual que é, mas eu acho que era a USP mesmo, São Universidade de São Paulo, era a USP. Tá? Então, eles fizeram um tipo de apresentação onde eles apresentavam o quê? Ó, uma peça chamada Pequenos Burgueses. Deixa eu dizer, o que é isso? É uma peça meio que politizada, tá? Faz umas críticas ao capital, esse tipo de coisa, tá? Olha só, vamos lá? José Celso foi premiado pela originalidade de sua direção e a peça foi considerada o melhor espetáculo paulista do ano, agraciada com os prêmios Saci, tipo de coisa, né? Aí você pergunta, tio Clóvis, o que tem de importante nisso? Gente, o importante nisso é a forma que eles estavam apresentando. Tá? O Teatro de Oficina se estabelecia como uma referência no teatro, com produções de alta qualidade e profissionalmente artístico. Tá? Outro fator de destaque era a postura crítica e politizada, aqui, ó, que eu coloquei para vocês, mantida pela companhia, que aparecia em idealização de montagem de produção que se tornou uma marca. A verdade é o seguinte, neste período, o Brasil estava meio que numa situação política um pouquinho complicada. Década de 60, vocês dêem uma olhada aí no que foi, vocês vão ter uma ideia. Tá? Então, o grupo Teatro Oficina foi um de diversos grupos, não apenas ele, mas foi diversos grupos também, mas digamos que esse aí tenha sido um pouquinho mais assim, destaque, o qual utilizava da arte, no caso das artes cênicas, para poder o quê? Para poder mostrar a opinião que eles estavam tendo do Brasil na época. Estão percebendo? Por isso que ele falou que a produção era muito politizada, esse tipo de coisa. Em 67, fizeram uma adaptação do Rei da Vela, de Oswald de Andrade, apresentando o espetáculo original. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas Oswald de Andrade ele foi um dos camaradas responsáveis pelo quê? Pela Semana de Arte Moderna de 22. Um dos objetivos da Semana de Arte Moderna de 22 era justamente trazer para o Brasil o quê? Resgatar do Brasil uma característica mais nacionalista, associar uma coisa a outra, tá? Essa característica se posicionou, politicamente, foi adotada em outras encenações. Então, novamente a palavra politicada. Já deu para perceber, né? O que foi o Teatro Oficina? O Teatro Oficina foi um teatro, foi um grupo de teatro com críticas políticas severas ao governo da época.
Tanto que é que nós temos aqui, ó, no ano seguinte, 68, com a peça Roda Viva, de Chico Buarque. Chico Buarque foi um dos compositores de grande calibre aqui no Brasil. E ele teve muita presença durante aquele período da administração militar e tudo mais. Tá? Essa prática que se deu no início da década de 70 foi conhecida como teto. Tá? Olha lá. De 74 a 79, os membros do grupo foram exilados, não tinha como, né? Vai ser exilado mesmo, por assumir uma posição política de repúdio ao autoritarismo e à censura, que era da época. Tá? Na década de 80, o teatro de oficina, que havia passado por vários problemas estruturais, foi tombado pelo patrimônio histórico, reformado e finalmente abriu. Tio Cláudio, eu não entendi. O teatro de oficina é o quê? É um teatro. Resumindo, é um teatro. É um local. Tá? É um teatro. Mas dentro desse teatro tinha um grupo que fazia as peças, não é mesmo? Então, cuidado. Olha só, quando eu falo teatro de oficina, eu estou me referindo a um local. Não tem um teatro de Sobradinho, não tem um teatro nacional. Sim, é um local, é um teatro, construído com as características russas, lá no estado de São Paulo, e encenado pelos alunos da Universidade da USP, possivelmente, de São Paulo, o qual suas peças faziam severas críticas ao quê? Ao governo da época. Tá? Aí esse teatro foi censurado, a galera foi totalmente exilada, depois eles voltaram e acabou se tornando meio que um patrimônio do Brasil. Tá? E aí, em relação à arquitetura, aqui vamos falar um pouco sobre a arquitetura do teatro. Olha lá, o primeiro prédio do teatro, assim como a primeira arquitetura centro do local, foram projetados pelo Joaquim Guedes, com certeza um modernista. Tá? Ele criou um ambiente que o público ficava dividido entre dois setores, cada um do seu lado do palco. Dessa maneira, as duas seções do público ficavam frente de uma para a outra. Isso é o seguinte, por quê? Se vocês já viram, isso aí, o nosso teatro, gente, o teatro comum nosso, é muito baseado no teatro grego, tá? Que nós temos, vocês vão estudar lá na frente, tá? Quando fala Grécia, mas nós temos na Grécia um teatro que é chamado de skene. O que é skene? Tem um seno local, onde tem os atores, e tem o colo. O colo é arquibancada. O colo geralmente fica de frente para o quê? Para o palco, que é a esquina. Tá? E aí, qual foi a inovação do teatro oficina? Foi o seguinte, colocar a esquina, que é a arquibancada, dividida em duas, sendo que uma ficava olhando o quê? Para a outra. O objetivo era justamente mostrar essa característica de divisão política que o Brasil estava tendo no período. Tá? Então aqui, o teatro passou por uma remodelação que incluiu alteração de espaço cênico, recebeu um palco giratório, frontal, coisa comum no teatro de hoje. Tá? Lina Bord, tá? Ela é uma arquiteta, tá? Acho que vocês estudaram comigo ano passado, não sei se vocês vão lembrar dela. Ela é uma arquiteta em que ela valorizava muito o vidro e o espaço aberto. Então ela deu umas inovações para o teatro oficina. Tá? Olha lá, criando diferentes perspectivas. Em um lado do teatro, do prédio, Lina instalou uma parede de vidro, que eu falei para vocês, que ela valorizava o vidro, que incorporou o cenário urbano no interior do teatro. Porque a verdade é o seguinte, a Lina Bard, que era uma arquiteta modernista, ela fazia um tipo de estrutura, um tipo de arquitetura, onde ela não queria que atrapalhasse a visão do prédio, atrapalhasse o cenário da cidade. Então, por exemplo, ela construiu o prédio. Quando você constrói o prédio, está aqui o prédio, de certa forma, aquele prédio não tampa a sua visão? Sim, tampa. Então, o que ela fazia? Ela dava um jeito de criar uma estrutura que o prédio atrapalhasse o menos possível a sua visão. Por isso, o vidro. Tá? E outros elementos também, não é só isso não, mas tinha outras características. Ela é responsável acho que pelo MASP, lá de São Paulo. Tá? Gente, poesia concreta. A poesia concreta, ela também tem aquela característica de simplificar. Na verdade, a poesia completa, o que eles buscam? Eles tentam transmitir o sentido por meio de uma palavra apenas, ou pelo símbolo que representa aquela palavra. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Lua na água, água na lua, alguma lua, água, lua, alguma. Tá vendo que, na verdade, o que ele faz? Ele brinca com as letras. Então, a poesia concreta é justamente você dar uma característica visual para a poesia. Quando você pega uma poesia comum, como é uma poesia padrão, o que acontece? Você lê, a poesia tem a estrutura dela, em estrofes, aquela coisa toda, né? Mas o que é de destaque? É a mensagem, é a leitura, é a composição fenótica, silábica.
né? É isso tudo. Aqui, o que esses camaradas estão fazendo? Eles trabalham com o quê? Com a parte visual das letras. Ó, lua na água. Aí depois ele colocou como se fosse espelhado aqui, ó. Por quê? Porque o que a lua faz? A lua na água não fica espelhado? Sim. Não viu aqueles desenhos bonitos que o pessoal desenha a lua, é o reflexo da lua na água, aquela coisa toda? Aqui foi o que ele fez, tá? Alguma lua, águe, alga, aue, tá? Não deu para entender aqui. Então, ele começa a brincar com esse tipo de coisa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele está colocando. A partir do final da década de 40, o Brasil viu um período de modernização. Lembra quando eu falei para vocês de modernismo? Ó, a gente está vivendo modernismo, tá? Foi nesse grande momento de cenário de mudança política e cultural que o concretismo surgiu nas artes visuais e na literatura. A poesia concreta foi idealizada pelos irmãos Augusto e Haroldo dos Campos e pelo poeta Décio Pignatti. Eles apresentaram seus prêmios em um espaço cultural pela primeira vez em 56, quando participaram da primeira exposição nacional de arte concreta, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tá? Em 58, os três poetas publicaram na revista Nós Grandes o plano piloto para a poesia concreta, em que caracterizava esse tipo de poesia. Quais são os fundamentos? Esse, eliminação da pontuação, tá? E os dos versos também, a disposição da palavra de maneira que forme ou sugira imagem, ó, tem que transmitir uma imagem, o agrupamento ou descomposição da palavra, o uso de neologismo, decoração e incorporação de novas palavras, utilização de palavras estrangeiras, exploração de sonoridade, valorização do aspecto visual. Então, de forma direta, o que eles fazem? O pessoal tenta trabalhar o aspecto visual da poesia. Tá? Um exemplo disso, digamos assim, o camarada pega, digamos, uma poesia concreta, algumas palavras, e ele tenta desenhar alguma coisa com aquelas letras. Você já deve ter visto em aplicativo de celular, alguma coisa, que o pessoal faz um desenho ou faz de uma forma utilizando palavras. E isso seria a ideia da poesia concreta. Estão pegando? Turminha feliz? Com isso, nós terminamos a unidade 2. Com isso, nós terminamos a unidade 2, tá? Faça aí a atividade, tá? Faça a atividade. Aula que vem, eu corrijo com vocês e nós iniciaremos a unidade 3, tá? Eu começo a unidade 3 e volto para finalizar. Tudo bem, então? Nós iremos aqui começar a aulinha de música, a história da arte, e não quero deixar muito tempo para vocês. Então, olha só, tá? Façam aí a atividade, ó, Diário do Artista, página 38 e 39, e aula que vem nós iremos finalizar. Tudo bem, então? Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Eu queria mostrar para vocês uma imagem de concretismo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho. Não, nesse momento eu não tenho. Qualquer coisa, eu coloco um slide da aula que vem. Tudo bem, meninos felizes? Então vamos lá, gente. Novamente, bebe um pouco d'água, vá no banheiro, dá aquela esticada, come uma coisa leve e volte aqui para o tio.